em vermelho. Invasão angiolinfática também foi um fator de risco para comprometimento do complexo. O tamanho tumoral maior que 2,5 centímetros e a distância tumor complexo areopapilar quando era menor que 4 centímetros. Esse autor conclui, baseado em estudo de peças de mastectomia, que se você tiver um tumor menor que 2,5, sem invasão angiolinfática, sem axila comprometida e a mais de 4 centímetros do complexo areopapilar, você está autorizado, porque a chance é praticamente nula de você ter comprometimento da areola e papila. Qual é a crítica que a gente faz a esse estudo? Esse estudo vê patologia, ele não vê clínica. Não necessariamente um tumor in situ ou um tumor inicial que está na papila vai se manifestar clinicamente. O importante para a gente, que é mastologista, é a clínica. É o que vai se manifestar na paciente daqui 5, daqui 10 anos. Para isso, não adianta a gente avaliar estudos de patologia, e sim estudos clínicos. Para falar de estudos clínicos, eu queria fazer uma grande crítica aos estudos todos sobre nipoespere. Se você pegar todos os estudos e falar nipoespere, dá a impressão que você está falando tudo a mesma coisa, uma coisa padronizada. É como eu comparar 1 quilo de alimento aqui, 1 quilo de alimento ali, é tudo igual. Não. Por quê? Porque você tem um grupo que faz de um jeito, outro grupo que faz de outro, deixa um retalho de um jeito, outro grupo irradia. Então, não dá para comparar o resultado de um com o outro, dá para ter uma ideia. 1 quilo de jiló não é igual a 1 quilo de chocolate, apesar de ser tudo alimento. Tá? O resultado final dessa alimentação não vai ser tão agradável para quem comeu o jiló. Sobre os resultados dos trabalhos, você vê que vários estudos mostraram uma segurança em relação à recidiva local bastante importante. Os 2 estudos, o 4º e o 5º estudo, do Petit de 2008 e o primeiro do Benedictson, são pacientes que foram irradiadas, com uma taxa de recidiva local aparentemente menor. Tá? Esse do Benedictson, essa taxa de recidiva local de quase 30%, pode ser assustadora, mas esse segmento foi em 13 anos, pacientes que foram tratadas na década de 80, com menos quimioterapia, com menos hormonioterapia, então não dá para a gente usar isso como os padrões atuais. Na época, isso foi semelhante às séries de cirurgia conservadora daquele centro. Quais os exames necessários? Eu preciso fazer ressonância sempre para minha paciente? Eu preciso fazer só exame clínico? O que eu preciso fazer? A maioria dos estudos usa mamografia e ultrassom apenas, que é uma coisa que eu acho que quase todo mundo tem disponível. O importante é detectar a extensão intraductal, que não é uma coisa obviamente fácil. Poucos estudos na literatura sobre o assunto, comparando ressonância ou ultrassom para avaliar essa extensão intraductal. Esse estudo japonês de 2007 mostra que, por incrível que pareça, o ultrassom tem uma sensibilidade maior do que a ressonância. Isso foi significante para detectar essa extensão intraductal. Daí vocês vão me falar, mas é um único estudo e são poucos casos. Exatamente, mas é o estudo que a gente tem sobre o assunto até agora. Ou seja, a ressonância, na melhor das hipóteses, ela é tão boa quanto. Ou seja, nada é 100%, a especificidade não é tão boa e a acurácia não é boa. Aqui apenas alguns exemplos. Vocês podem ver aqui a extensão intraductal da doença, na ressonância e na patologia. O principal que a gente pode ter é o estudo retroareolar. Você não precisa ter aquelas condições do Vlasic, você pode ter a congelação intraoperatória daquela base da papila. O Petit relatou 10% de falsos negativos. Isso é bastante importante, você acaba tendo que reabordar essa paciente depois. Alternativas. Esse autor sugere fazer uma biópsia com anestesia local 3 semanas antes da cirurgia. Isso é interessante. Porém, ele teve um caso de hematoma que atrasou a cirurgia em quase 1 mês. Outro autor sugeriu fazer mamotomia retroareolar. Nós estamos fazendo um estudo no Hospital das Clínicas, o serviço chefiado pelo Filace, que a gente está fazendo esse estudo com mamotomia em peças, para ver se isso realmente é viável. Qual a técnica ideal? Não vou entrar em detalhes, já foi explanado ontem pelo Cícero. Vamos falar um pouco sobre incisões. A incisão que o grupo que eu trabalho prefere acaba sendo essa incisão periareolar com uma extensão radial inferior, dá um bom acesso a toda a glândula, facilita a reconstrução, tem uma boa estética, mas pode causar isquemia na areola e papila. Já a incisão transareolar, que é muito usada pelo Sacchini, você tem um bom acesso, facilita a reconstrução, menos isquemia na areola, só que você tem o risco da cicatriz causar uma retração na papila. Outros estudos fazem incisão transpapilar. Também é interessante, em termos de vascularização mantida, só que você tem uma cicatriz mais evidente. A cicatriz ideal seria essa no sulco, só que você tem um difícil acesso aos polos superiores. O grupo de Milão prefere fazer da seguinte forma, eles fazem uma incisão infuso sobre o tumor, tirando aquela